Opa, tudo bem, né, galera? Bem, nós vamos fazer o seguinte: essa semana, né, são duas aulas. Nós vamos fazer o seguinte: vamos resolver alguns exercícios hoje. E eu acredito que fiquemos só nisso mesmo, tá? E qualquer coisa, se der, se render muito, iniciaremos uma segunda parte dessa semana, que eu estou querendo dividir entre resolver exercícios e fixar melhor o conceito de trabalho, tá? Essa imagem aí é aleatória, né? O último slide que eu trabalhei foi esse aqui, tá? Uma questãozinha aí. Eu selecionei umas sete questõezinhas, uma já foi, então se eu conseguir resolver as outras seis, cinco, seis questões, ótimo. Aí amanhã é, já falei sobre trabalho, mas aí amanhã a gente reforça a parte gráfica, tá? Eu vou resolver algumas áreas aqui, ó, calcular algumas áreas, estudar melhor qual que seria o trabalho desses trechos aqui, né, realizado ou sofrido pelo gás, ok? Em algumas situações aí, tranquilos? Então, o último slide foi esse aqui. Próximo é a questão 21, volume 3, frente A, capítulo 6, página 44. Tranquilos? Então, a última aula foi isso aí, tá? Aí eu separei da seguinte maneira, né? Vou dar sequência aos exercícios aí, já podem localizar isso aí. Esse é o exercício que nós vamos resolver agora, tá? Eu já abri ele aqui num lugar melhor, tá aí, tá ok? Já tá tudo calibradinho aqui. Beleza, então, vamos lá então. Acaba que em uma aula a gente resolve dois, três exercícios, porque acaba explorando, revisando, analisando coisas que nem precisava especificamente para a questão, mas aproveita para levantar todas as informações possíveis sobre aquele assunto. Bem, um gás ideal evoluiu do estado A para o estado B. E evoluiu de um jeito bem estranho, né? É uma curvinha aqui, né? Não é o jeito tradicional, né? Como nós vimos lá na teoria, né? Quando é isotérmica, é uma curva, né? Sempre é uma curva, né? E as outras, isotérmica e adiabática, são curvas. As outras duas, que é isobárica e isovolumétrica, são retas, né? E aqui aparece esse negocinho aqui, parecendo uma ondinha aqui. Mas beleza. É uma transformação qualquer. De acordo com o gráfico apresentado a seguir. Ótimo. A temperatura no ponto A, ele falou que no estado A vale 80. Logo, sua temperatura no estado B vale quanto? Bem, quando eu olho para o gráfico, ele falou que a temperatura em A é 80. Beleza. Em B ele quer saber quanto é. E olhando para o gráfico, eu vi que a pressão aumentou e o volume também aumentou, né? Bem, parece que tá tudo aumentando, é uma transformação qualquer, tá? Então, se é uma transformação qualquer, eu vou pegar o PV sobre T, tem que ser igual ao PV sobre T de qualquer outra situação. Então, eu vou comparar o ponto B, vou pegar essa relação do ponto A, perdão, e vou comparar com o ponto B, tá? Só saber escrever aqui, né, Carlos? Isso. Ponto B aqui, ó. Ok? Então tá aí, é só aplicar agora. Qual que é a pressão no ponto A? 1 atm, vou manter em atm, tá? Não tem problema, 1 atm. O volume no mesmo ponto, 2,4, tá certo? E a temperatura, que é 80. Então isso aqui vai me dar quanto? Eu tenho pressão de B lá, 1,8. Já pode fazer na conta aí, né? E o volume do B, que é 5, quase que mais que dobrou, né? Pouca coisa mais do que dobrou vezes, dividir pela nova temperatura que ele vai adquirir, que eu estou supondo que é uma temperatura maior, ok? Então, como é que vai ficar aqui? Bem, trocando, multiplicando cruzado, vai ficar 80, que multiplica 1,8, que multiplica 5. Ótimo. Eu vou só trocar de lugar aqui 1 vezes 2,4. Vai dar 2,4, né? Troquei de lugar, multipliquei cruzado. Certo? Então aqui vai ficar como? Fazendo essa continha toda aí. 80 vezes 1,8. Eu gosto de simplificar, mas deixa pra lá, né? Vezes 5. 80, 1,8 vezes 5. Isso aqui tudo vai dar 720 dividido por 2,4. Que vai dar quanto?
300 Kelvin. 300 Kelvin. Essa é a temperatura que ele vai adquirir. É uma transformação qualquer, tá? Qualquer. Essa questão é essa. Eu gosto de pensar o seguinte. Eu gosto de usar a formulazinha de cima, tá? Que é essa geralzona aqui. Se eu identificar que tem alguém constante, eu corto. Eu acho mais fácil assim, tá? Eu gosto de guardar o PV sobre T igual a PV sobre T. E se em algum momento eu perceber que tem alguma coisa, é uma reta característica, ou ele falar alguma coisa sobre alguma grandeza constante, eu vou lá e corto. Ah, a pressão é constante, corta a pressão aqui e aqui. Ah, não, volume que é constante, corta aqui e aqui. Ou temperatura, eu acho melhor do que ficar guardando. A PV é o que mesmo? A PV tá faltando o que no PV? Tá faltando T, então é até isotérmica. Eu acho melhor guardar a geral e identificar quem está constante e cortar dos dois lados. Beleza? Então, alternativa correta aí, D de dado, 300 Kelvin, tá? Tem muita teoria, tá ok? Tem muita teoria envolvendo todos essas transformações aí. Dificuldade? Não tem, não, tá? É mais teoria. Aqui não tem muito o que explorar, porque se eu for aplicar a primeira lei da termo, tá? Primeira lei da termodinâmica, não tem nada constante. Então, todo o calor que eu ganho, por exemplo, pode ser utilizado para realizar trabalho, tanto que teve uma expansão, teve trabalho, mais variação de energia interna, tá? Ou melhor, vamos colocar a delta U, que é mais comum, né? Vir um delta U de energia interna. Como a temperatura aumentou de 80 para 300, teve aumento de energia interna. Como o volume expandiu, foi uma expansão, né? Foi um trabalho positivo, então com certeza eu ganhei energia aí, galera. Com certeza eu ganhei calor. Por quê? Porque eu identifiquei um trabalho positivo, porque a variação de volume é positiva. E eu identifiquei uma energia interna positiva, porque a variação de temperatura foi positiva. Tem mais alguma coisa que eu poderia explorar aí? Não. Tá? Eu sei que não perguntou nada em relação ao balanço energético aqui, não, mas eu achei interessante comentar aqui. Beleza? Então, é isso aí. Não tem mais nada de dificuldade, não. Vai ter algumas observações quando eles irem em cima de transformações onde um desses termos aqui, né, seja igual a zero. Ok? Beleza? Não vou ficar falando muito, não. Vou deixar para quando aparecer aqui. Tá certo? Aí eu vou selecionar um desses exercícios para vocês resolverem ele para mim e postar. Tá ok? Então tá aí. Esse aqui é um exercíciozinho bem teórico, tá certo? Opa. E ele fala sobre algumas transformações aqui. Eu tenho 3 transformações aqui, ó. Tá? Isso aqui também, só para a gente familiarizando com o termo, isso aqui é uma transformação cíclica. O que é isso? Tá? O que é esse negócio de transformação cíclica? Foi fechado o ciclo, que ela tá totalmente fechada, tá certo? Você sai de A, vai para B, de B você vai para C, de C você vai para A. Então a transformação é isso aqui, ó, A, B. Se eu parasse aqui, significa que ela parou em C, ela não parou em C, ela voltou para A, tá? Ela voltou para A. Então na verdade ela saiu de A e voltou para A. Aí tem uma super dica aqui, né? Bem, se ela saiu de A e voltou para A, uma coisa eu posso te garantir, ela voltou para a temperatura que ela estava antes. Se ela voltou para a temperatura que ela estava antes, ela voltou para a energia interna que ela estava antes, tá? Então, não perguntou não, tá? Mas significa que de A para B, ou seja, a variação de energia interna total é zero. Carlos, e se fosse um trapézio, fosse um triângulo, fosse uma bolinha, não interessa o que for. Se saiu de A e voltou para A de novo, no sentido horário ou anti-horário, Carlos? Não, não quero saber. Se saiu tá? Se saiu do ponto A e voltou para o ponto A, é uma transformação cíclica, tá? Ou seja, é um ciclo. Se é um ciclo, ela volta às condições iniciais, tá? É um ciclo. É uma transformação
cíclica. Calma aí, cara. Transformação cíclica. Você já inventou uma transformação diferente aí? Você não falou que era só quatro? É, são só quatro, tá? É que qualquer uma delas pode ser, quando eu junto várias, tá? Transformações, elas podem ser cíclicas, tá certo? Junto um tanto, pode ser que o conjunto vire transformação cíclica. Uma ação cíclica. Okay. O importante é você perceber que ele saiu do ponto A e voltou para o ponto A. Observe se quando ele colocar a sequência das letras, se ele está querendo que você analise a transformação do ponto A até ele de novo, tá? Se ele não para no C. Você fala A, B, C, acabou. Ele só quer até chegar em C, tá ok? Bem, vamos identificar o que está acontecendo aí. O gráfico anterior representa um gás ideal descrevendo um ciclo ABC em um diagrama P, pressão em função do volume. Esse ciclo consiste em uma transformação isotérmica, seguida de uma transformação isocórica e uma isobárica. Olha que beleza. Isotérmica, temperatura constante, isocórica, isso aqui é volume constante. Eles adoram usar esse nome diferente aqui. E a isobárica, que é pressão constante. Em um diagrama V vezes T, qual gráfico pode representar o mesmo ciclo? Tá? Ele quer o mesmo ciclo, A, B, C. Bem, vamos identificar aqui, ó. De A para B, já está na ordem aí, né? Foi essa curvinha aqui, ó, a isotérmica, né? Foi a isotérmica. Eu vou ter que achar ela nos gráficos de baixo. Isotérmica, ok? É, de B para C, né? De B para C subiu reto aqui, sem volume mudar. Então é isovolumétrica ou isométrica, né? Eu vou colocar isométrica só para explorar o outro nome aí, ó, isocórica. Não esquece esse nome não, tá? Isométrica, que é a mesma coisa que isocórica, que é a mesma coisa que volume constante. E a última aí, tá? Que foi de C para A, onde o que não mudou aí, tá? O que não mudou de C para A foi a pressão. Então isobárica, tá? Ele quer só análise gráfica, vamos ficar só em análise gráfica, isotérmica. Mas depois eu vou falar de cada uma delas, tá certo? Cada uma delas. Eu não consigo não falar, né? Por quê? Tem uma coisa de especial em cada uma delas aí, tá? Uma coisa especial. Uma coisa especial é isotérmica não tem variação de temperatura, então não tem variação de energia interna. Zero. Por favor, não esqueça disso. Essas três são importantes porque sempre tem alguma coisa que é zero, né? Lembrando aí alguma coisa o quê? Eu estou falando de calor, eu estou falando de trabalho, estou falando de energia interna, tá? Beleza, isométrica, uma coisa aí também que não muda é o volume, consequentemente não há trabalho, tá certo? Não há trabalho. E a isotérmica, oi gente, foi mal, escrevi isotérmica aqui embaixo, tá? Ninguém me xingou. Isotérmica aqui. Então, a última quer dizer, para o que ficou constante foi a pressão. Então é isobárica, tá? Isobárica. A isobárica, ela é sem graça, tá? Por que ela é sem graça? Porque não tem nada igual a zero, tá? A isobárica não tem nada igual a zero, então você tem tudo, tudo. Tem calor, tem trabalho, tem energia interna, tá? É só as duas primeiras aqui e a diabática que são mais do que especiais. Beleza. Então tá aí, tá todo mundo bem, todo mundo feliz aí, né? Vamos tentar achar isso então, né? A letra a letra A e a letra D eu vou descartar pelos mesmos motivos. Já que tem, ele está falando de isotérmica, cadê a curva? Não tem curva, nem aqui e nem aqui. Eu vou ficar em dúvida em relação às outras três, tá As certo? setas das outras três. Oi? As setas. Vou conferir o sentido, né? O É, sentido de A para B. De A para B, por exemplo, eu tenho uma transformação isotérmica. Ótimo. Isotérmica. De A para B eu tenho isotérmica. De B para C, eu tenho volume mudando. Então, não serve.
né? Eu entendi que ele quer a mesma sequência, né? Em um diagrama V vezes T, qual gráfico pode representar o mesmo ciclo ABC? A C, só na sequência de A até B, eu tenho uma curva. Só que eu não tenho, não é isotérmica, né? Porque a temperatura está mudando aqui. Tá certo? A temperatura está mudando. De A até B a temperatura aumenta de A até B. Né? Então também não serve essa daqui. Já está morrendo tudo na primeira aqui. Então só pode ser a letra E, mas vamos analisar ela com calma. De A, de B para A. De A para B. Ah, e de B para C, perdão. Eu analisei errado aqui. O gráfico é V vezes T. Isso aqui não tem, né, tudo que está errado aqui não. Vamos voltar aqui. De A para B aqui, isotérmica, tá certo. De B para C, isométrica, mas o volume aumentou. Realmente. De A para B, temperatura aumentou. Aqui que é o sentido da seta que tá estranho, né? Aqui, na verdade, ela tá indo de B para A, de B para C e de C para A. E aqui de A para B, a temperatura também mudou. De A para B, a temperatura não mudou aqui, constante. De B para C, o volume ficou constante. Isso, né? Isso aqui que eu passei batido. Primeira que eu passei batido porque eu fui no mesmo gráfico, tá? Perdão. É volume por temperatura. Então de A para B a Não tinha nem temperatura. reparado, meu Deus. Tá vendo a maldade aí? E eu vacilei aqui também. Aqui o gráfico é P em função do volume. E aqui é volume em função da temperatura. Certo? Então de A para B, ótimo. De A para B a temperatura ficou constante. Ó. A temperatura de A é igual à temperatura de B. Aqui, né? De B para C, volume constante. Volume de B igual ao volume de C. De B para C. Isovolumétrica. Ótimo. E de C para A, mostra tanto o volume quanto a pressão diminuindo. E ótimo. Quando eu pego PV sobre T, tá? Vou pegar direito. Quando eu pego PV sobre T, tá? PV sobre T, de um ponto qualquer, vamos pegar os pontos que ele está falando, do ponto C, né? Porque está voltando, né? Do ponto C ao ponto A, tá? Aí ele fala assim, ó, vou imaginar que de C para A é isobárica, né? É pressão constante. Então, tira a pressão fora aqui. O que sobrou? Volume sobre temperatura, tá? E o único jeito de volume sobre temperatura ser constante é o que? Se você dobrar o volume, você tem que dobrar a temperatura. Se você triplicar o volume, você tem que triplicar a temperatura. Senão não vai ser constante. E aqui o que ele fez, assim, não tem valores, mas ele diminuiu de C para o volume e diminuiu a temperatura e diminuiu o volume, diminuiu ambos, ótimo. O volume é proporcional à temperatura, sempre, sempre, a vida toda nós teremos volume proporcional à temperatura. Se você diminuir um, tem que diminuir o outro. E foi o que aconteceu de C para A aqui, ó. Ambos diminuíram, tá? Então, na verdade, quem está corretíssimo aí é a letra A. Aí eu passei rápido nos outros, né? De A para B, temperatura constante. Ótimo. De A para B. Tá certo? De A para B. É que aqui está subindo, né? Eu nem verifiquei outra coisa também. Aqui, de A para B, o volume está aumentando. Na letra A, de A para B, o volume está aumentando. Tá? Para diferenciar A de B aqui, ó, na B, você fala assim, mas também é de A até B, também é isotérmica. Mas é diferente lá de cima. Porque lá de cima de A até B, o volume aumenta. E a letra A aqui, de A para B, o volume aumenta. Aqui na letra B não poderia ser. Por quê? Porque de A para B o volume está diminuindo. Isso é uma das coisas que está errado. A outra coisa errada na B é de B para C, de B para C é volume constante. O volume não ficou constante de B para C. Ele aumentou aqui, ó, meio uma curva aqui, ó. OK? Na C, de A para B, a mesma coisa. A mesma coisa não, né? A temperatura aumentou aqui, ó. E de A para B não poderia ter aumentado, certo?
Na letra E tá muito estranho, você vai de B para A, mas você também vai de B para C. Né? Ou você faz o ciclo, acompanha o sentido, né? Ou é sentido horário ou é sentido anti-horário. Isso aqui virou bagunça, né? Colocaram os dois sentidos aqui. O sentido da seta aqui até dificulta a análise. Aqui tem um sentido só, tá vendo? Sentido anti-horário. Mas de A até B a temperatura está aumentando de A até B e não pode aumentar de A até B. Beleza, galera? Então, não é um exercício simples de início que eu comecei a pegar uma análise errada, né? Eu saí de uma análise que era pressão vezes volume, que tinha uma curva, e já comecei a embarcar aqui caçando na onde que tinha curva. Depois eu vi que tinha coisa errada. Ele queria ver volume em função da temperatura. Então, eu praticamente traduzi as transformações de um gráfico de P por V e identifiquei as mesmas transformações nas mesmas condições, olhando quem está aumentando aqui em cima tem que aumentar aqui embaixo também, tá? Beleza? Então de A até B aumentou o volume, eu tinha que perceber um aumento de volume aqui também. De B a C aumentou a temperatura, B a C aumentou a temperatura. Bem, fica difícil de ver aqui, né? Mas de B para C, se eu aumentei a pressão, aumentei a temperatura. Beleza? Se eu aumentei a pressão, aumentei a temperatura. Então tá aí. Gente, dúvidas? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Confundi Aí, alguém aí? essa parte de temperatura e pressão que dificulta, mas. Que dificulta um pouco, né? A gente vai familiarizando com isso. Ó. De B para C, ele aumentou, ó, de B para C aumentou a pressão. Como o volume ficou constante de B para C, volume ficou constante, o que poderia acompanhar a pressão? Se a pressão aumentou, a temperatura também tem que aumentar. Tá certo? De B para C a temperatura aumentou. E aqui mostra de B para C a temperatura aumentando. Ó. Então, você teria, vamos supor que, suponhamos que a questão fosse mais pesada, mais difícil, e eu tivesse que ficar atento a esses detalhes para diferenciar uma opção da outra, né? Então, eu teria que observar que de B para C a temperatura aumentou. Não dá para ver diretamente isso aqui no gráfico de cima, mas dá para enxergar indiretamente, né? Quando eu percebo que de B a C a minha pressão aumentou, significa que a minha temperatura também aumentou. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais sempre, assim como volume e temperatura. Todo mundo é proporcional à temperatura, galera. Todo mundo. Os únicos que são inversamente proporcionais aqui é pressão e volume. Aí você lembra, né? Se colocar todo mundo aí numa sala minúscula, a pressão vai aumentar demais, né? Então realmente são inversamente proporcionais. O resto, tudo proporcional. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Então deixa eu tentar insistir aqui com a canetinha que ela tá travando. Beleza. Bem, próxima questão. Isso, tá aí. Próxima questãozinha é essa. Bem, deixa eu só retomar o máximo que eu puder aqui, porque vacilei na gravação aqui. Então veja bem. De A, qualquer coisa, fica recapitulando, tá? Certa massa de gás ideal sofre as transformações de A até B e de B até C. Representados no gráfico de pressão em função do volume, pressão em atm, volume em litros, tá? Talvez não faça diferença. Pressão versus volume da figura a seguir e sobre esse gás o que é correto afirmar, tá? Bem, vamos lá então. De A até B, eu identifiquei que o volume não muda. O volume está em torno de 8 litros, beleza? Tá. De B a C, quem não mudou foi a pressão, 3 atms o tempo todo, tá? Então, de B a C, isobárica. Tudo bem que passaram por B, mas eu posso tirar algumas conclusões de A a C, tá? Eu só conheço um detalhe a mais ali que é o B, mas eu posso tirar conclusões caso eu fosse de A. Eu fui de A a C, de A. Eu só não pulei direto, né? Eu passei por B antes. Então, em vez de ir de A até C e talvez realizar uma transformação só isotérmica, eu resolvi realizar duas transformações. A isovolumétrica, de A até B aqui,
isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica, tanto faz, e de B a C, que é isobárica, ok? Mas eu vou tirar conclusões A, B, C aqui sim, ok? Aí, para tirar qualquer conclusão, o que, que eu fiz? Eu parti da seguinte hipótese, tá? Vou partir da seguinte hipótese. Se aquele ali for uma isoterma, tá? Se for uma isoterma, eu posso falar que PV sobre T é igual a PV sobre T. Se é uma isoterma, de fato, eu posso tirar o T. Tira a pressão. A temperatura, perdão. Tirei a temperatura. Se eu tirei a temperatura, sobrou PV sobre PV igual a PV. Será que é mesmo? Então, peguei a pressão lá do ponto A, que é 6, vezes o volume do mesmo ponto, 8. 6 vezes 8, 48. Tem que ser igual a PV. Vocês já viram aqui, né? Porque eu me antecipei, tá? A pressão no ponto C. Pressão no ponto C. Você olha aqui, ó, 3. E volume no ponto C, 16. Então, 3 vezes 16, 48. Eu cheguei à conclusão que o PV é igual a PV, PV de A é igual a PV de C. Ou seja, o fato de ter cortado a temperatura não mudou nada, ok? Então, quer dizer que a temperatura do ponto A é igual ao ponto C, ok? Então, se eu for de A para C direto, sem passar por B, eu estou falando de uma isoterma, consequentemente uma isotérmica, tá? Só não vou colocar aqui porque não aconteceu, beleza? Tá. Então quer dizer que a temperatura de A é igual à temperatura de C, beleza? Tá. Vamos analisar de A até B? Então eu vou, por hipótese, considerar que a temperatura em A é 100 K, tá? É uma hipótese, beleza? Então tá aí. Então, qual seria a temperatura em B? De A para B, o que, que aconteceu de A para B? De A para B, a minha pressão caiu de 6 atm para 3, percebeu lá? Ou seja, a minha pressão em B é a metade da pressão em A. E pressão e temperatura são proporcionais. Então, se a minha pressão caiu pela metade, a minha temperatura também vai ter que cair pela metade, ok? Então, a temperatura... Bem, então, o que, que acontece? Eu pulei de A para B, a pressão reduziu, consequentemente a temperatura também reduziu. Então tá vendo? É lógico que passando por B, questões internas aqui acontecem, né? Teve uma redução, mas se eu pulasse direto para C não teria, beleza. Aí, e de B para C? O que está acontecendo de B para C? De B para C, quem que não muda a pressão? Quem está mudando? Volume. O volume dobrou. Olha só. E todo mundo é proporcional à temperatura, gente. A única pessoa que é. As únicas grandezas, né? Perdão, que são inversamente proporcionais é pressão e volume. Mas a pressão é proporcional à temperatura, o volume é proporcional à temperatura. Todo mundo é proporcional à temperatura. Só esses dois entre si aqui que tem um rusgue, né? Beleza. Aí o que, que acontece? Continuando. Então, vou imaginar. Então, PV sobre T, né? Se você jogar na fórmula aí de B, de A até B, como o volume não está mudando, voltando de A para B, né? Como o volume não está mudando, né? Nós vamos chegar à conclusão que a pressão do ponto A sobre a temperatura do ponto A é igual à pressão do ponto B sobre a temperatura do ponto B, tá? O que, que acontece aí? É uma outra forma. Eu raciocinei aqui e cheguei à conclusão. Mas se você jogar no P sobre T igual a P sobre T do ponto A e B, você vai chegar no mesmo local. No lugar, na pressão de A, você vai colocar 6, perdão. A temperatura que eu hipoteticamente coloquei aqui, considerei aqui 100. Pressão de B, 3. E aí você acha a temperatura. Como você colocou 6 aqui, vai colocar 3 aqui, você vai ter que, né? Vai acontecer a mesma coisa com a temperatura, vai reduzir bonitinho a metade, ok? Beleza. Então vamos lá agora para vamos para de B para C. De B para C, o que aconteceu? O volume dobrou. Então o volume de C, 16 litros, ele é duas vezes o volume de B. Então a temperatura vai ser duas vezes de B para C, ela vai dobrar. A temperatura, o volume não dobrou? Então a temperatura também vai dobrar, tá? Aí eu volto o quê? A temperatura, se eu estava 50 em B, se vai dobrar, eu volto a 100K. Então, em A é 100K. Olha lá na figura, galera. No diagrama. Em A é 100K e em C, perdão, também é 100K. Então, de A, se você pular de A para C direto é uma isoterma. Mas se você passar
por B tem outras duas transformações. É uma forma de você passar por outras duas transformações. Como se tivesse dois caminhos, entendeu? Um eu que considerei, tá? Não existe ele não. O caminho real da questão é A, B, B, C. Se eu pulasse de A para C, eu teria isso aí, ok? E aí, o que acontece? Em B, teve uma temperatura de 50, mas eu tenho que olhar de A para C, ok? Tranquilos? Então já dá para resolver aí a questão. Então já dá para resolver. Sobre esse gás, o que é correto afirmar? Letra A, a temperatura do gás em B é maior do que em A. Não, a temperatura em B é a menor de todas, ok? B, a temperatura do gás em C é menor do que em B. Não, é maior, duas vezes maior, duas vezes. A temperatura do gás em C é maior do que em A. Não, são iguais. Aqui, ó. A transformação AB é isotérmica. Não, AB é isométrica. A transformação BC é isobárica. É isobárica. Certinho. Certíssimo. Beleza, galera? As questões não fogem desse tipo de... desse nível, né? Essas considerações. O que vai acrescentar aqui são as outras perguntinhas que podem surgir. Ah, o que acontece de A até B? Isotérmica, não tem variação de temperatura. Consequentemente, não tem variação de energia interna. Tá? Isobárica, não, tem tudo. Tá? É, tem alguma de não, não tem iso, não tem nada, não é só isso mesmo. As únicas isos são essas aí. Beleza? Tranquilos? Bem, próxima aula, mesma coisa. Resolver exercício, resolver exercício. Encerrou? Explorar melhor o conceito de trabalho, tá? E fechou. Tranquilo? Só meu abraço.